este material fui montando um banco de dados, elencando os assuntos, datas, nomes e localidades dos leitores, que constavam nas perguntas enviadas à coluna. Iniciou-se também o escaneamento, primeiramente das fotocópias e depois dos originais de cada artigo. Junto com os exemplares de jornais resgatados, deparei com 3 caixas enormes, onde José guardava as milhares de cartas dos leitores, praticamente todas, desde o início de Vida Agrícola. Esse é um dos trechos do livro A Palmeira Humana, Memórias do naturalista e escritor José Zunho, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo jornalista e escritor Ricardo Zunho, que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras. Zunho, uma honra tê-lo conosco. Tudo bem, alegria estar aqui, Fábio. Joia. Eu começo lendo aqui um dos trechos e que dá uma noção muito interessante de vida agrícola, e aí que eu vou pegar a colinha aqui, digamos assim, na orelha do livro. Sim. Vida Agrícola, que foi uma crônica do já extinto Semanário Correio Rio-Grandense, que então o teu pai, biografado aqui, José Zunho, manteve durante 55 anos. E aí, o livro aqui também coloca, nós estamos falando de o mais antigo cronista, ou o mais longevo que se manteve continuamente, o que tu chamas aqui de crônica de agricultura. Crônica de agricultura. Foi feita uma pesquisa junto à Associação Brasileira de Imprensa, o pessoal do Correio Rio-Grandense mesmo procurou se informar, e viram que até então não se conhece outra crônica que seja tão longeva no Brasil e talvez na América Latina. Né? Existe, por exemplo, o José Reis, por exemplo, foi responsável pela página de ciência da Folha de São Paulo por 60 anos. Mas não era contínua como foi as crônicas, a página de vida agrícola do José Zunho. E a distribuição do Correio era muito boa, né? Pessoas do Brasil todo, até de fora do Brasil. Até fora do Brasil. Assinavam, né? Assinavam e, sobretudo, o pessoal do interior. Era um jornal muito focado no agricultor, né? Isso foi uma coisa muito importante, porque meu pai, o José Zunho, ele era agrônomo, professor de História Natural, escritor, enfim. Ele foi convidado pelo jornal para responder a perguntas de agricultores em todo o Brasil sobre questões de agricultura. Porque na época, em 1953, não existia um serviço de assistência técnica aos agricultores como existe hoje. Hoje existe matéria, Secretaria da Agricultura Municipal, Secretaria da Agricultura Estadual. Na época, o agricultor era jogado assim, a própria sorte. Né? E é preciso dizer uma coisa, antes de escrever para o jornal, ele, em 1949, o José Zunho iniciou uma atividade pioneira no Brasil, que foi a implantação da Diretoria de Fomento e Assistência Rural. É uma coisa que não existia em nenhum município do Brasil. E essa diretoria depois se transformou, deu origem às Secretarias de Agricultura. De que ano nós estamos falando dessa diretoria? 1949. 49. Então seria, digamos assim, a semente do que hoje é a Secretaria da Agricultura em Caxias do Sul. Sim, sim. Então, qual era o foco? O foco era dar um apoio aos agricultores que, na época, só viviam da uva como renda. Né? E aí, então, assumindo a diretoria de fomento e assistência rural, o meu pai identificou que era muito precária a situação dos agricultores. O prefeito da época, que era o Luciano Corsetti, vivia muito desanimado com a situação dos agricultores, né? Porque qualquer probleminha da uva, pronto, a situação ficava muito ruim para eles. Né? Então, o meu pai identificou logo que precisaria implantar a mentalidade de policultura no minifúndio caxiense, exatamente, no pequeno agricultor. Né? E aí ele foi desenvolvendo, foi introduzindo novas técnicas, inseminação artificial, tratores, né? Novas técnicas de apicultura. Inclusive, por exemplo, os tratores, quando ele implantou o sistema de tratores financiados pela prefeitura, fornecidos pela prefeitura para os agricultores utilizarem nas suas terras, a Câmara de Vereadores objetou. Ô Zunho, como é que tu vai colocar trator numa terra que só tem pirambeira, né, como Caxias? Ele disse não, fizemos um estudo, 25 mil hectares da região é possível ser arada com tratores. Né? E aí
a introdução do trator na região, no minifúndio, sobretudo, deu um grande impulso para a agricultura. Sim, que é o caráter mais predominante em Caxias, a agricultura familiar até hoje, né? Então, ele dizia sempre que a agricultura familiar deve ser o foco do poder público, né? Porque o grande ele se vira, né? Tem crédito no banco, né? A agricultura familiar precisa de técnicas agrícolas, precisa de crédito, precisa de atenção, né? E, sobretudo, uma coisa que ele dizia, o colono, o agricultor, ele precisa de valorização, né? Muitas vezes, na época, muito se dizia, o cara é pouco instruído, trabalha na agricultura, se veste mal, fala, né? Fala de modo rude, né? E em vez de valorizar a pessoa que traz o alimento, né, para a nossa mesa. Sim, e até hoje Caxias ostenta a condição de ser o maior produtor hortifrutigranjeiro do estado, né? Exatamente. Que ninguém imagina, as pessoas olham para Caxias, a indústria, uva, no máximo a uva, mas quer dizer, o que tu estás dizendo aí, uma policultura, né? E essa policultura se tornou o maior produtor de hortifrutigranjeiro da Ceasa de Porto Alegre e do estado, por esse trabalho longo de incentivo à policultura, né? Então, o produtor rural começou a perceber que ele plantando batata, melhorando a qualidade da cultura da batata, podia ter uma renda maior, melhorando a produção, a criação de galinhas, enfim, trigo, etc. Então, isso tudo foi aumentando algumas coisas. Primeiro, a renda do agricultor e, sobretudo, a valorização. Tu começas, Zunho, a traçar um panorama do desenvolvimento da agricultura em Caxias do Sul. Antes de entrarmos no projeto do livro em si, eu gostaria de situar quem nos acompanha, que por um motivo ou outro não tenha conhecido muito bem o teu pai, teu falecido pai, José Zunho. De que José Zunho estamos falando? Porque, assim, há aqui... basicamente estamos tratando de um perfil biográfico. Há fotos familiares, há fotos de militância ambiental, há inclusive um cotejo aqui de fotos, nós vamos mostrar no decorrer do programa, com autoridades. Tu elencaste uma série de cargos públicos que o teu pai ocupaste, de direção, ou como secretário da Agricultura, e por aí afora. É uma figura polivalente aqui, que está apresentada de diversas formas, mas num esforço de síntese. Tu também és jornalista. De que José Zunho estamos falando aqui nesse livro? Esse José Zunho eu fui descobrir escrevendo o livro. Tá. Porque o meu pai, eu acompanhei ele nos últimos anos, eu vim me transferi para Caxias para acompanhá-lo. Ele tinha uma doença muito grave, mas a memória muito boa, invejável. Né? Ele faleceu precisamente em que ano? Em 2008. 2008. Então, de 2006 a 2008, eu passei a acompanhar muito de perto dele. Inclusive porque ele estava a visão muito afetada, eu até ajudava ele a redigir os artigos da coluna Vida Agrícola. Ele editava, ele tinha uma memória fantástica e tudo, e eu só digitava, ajudava ele, enfim. E assim fui conhecendo melhor o trabalho dele. Mas como é que eu conheci o trabalho do meu pai? É o seguinte, ele contava muita história, né? Sabe que os idosos contam história, mas ele contava história muito interessante, porque ele tinha exatamente por essa memória invejada, citava pessoas da história, datas, locais, tudo com uma lucidez incrível, né? Então um dia eu resolvi dizer para ele, pai, vamos pegar todas essas histórias que tu conta, que a gente da família às vezes está até cansado, né? Não tem paciência de escutar. Vou gravar tudo isso aqui, vamos transformar isso num livro, né? Ele ficou feliz da vida. Isso no livro é bem relatado, né? Esse primeiro processo, digamos assim. O primeiro processo foi isso. Que tu conseguiste ali coletar uma memória oral. Uma memória oral. Que é depois só documentos, né? Aí, eu tinha essa memória oral, registrei essa memória oral, fiz ele conferir, ele disse, não, tudo que eu falei é isso mesmo e tal. Só que não deu tempo de publicar o livro antes dele falecer. Então, logo em seguida, sobretudo a Associação dos Engenheiros Agrônomos, vieram me pedir, vamos fazer um livro do teu pai, né? O arquivo histórico também, quando é que vai sair o livro do teu pai? Porque eles sabiam que eu tinha essa memória oral, né? Aí, com o tempo, Fábio, eu fui dizendo, bom, eu tenho uma memória oral, agora o que eu quero fazer é documentar tudo que isso que ele diz. Ele cita lá que em 1949,
a diretoria de fomento foi uma iniciativa pioneiro, eu quero ver nos jornais se os jornais dizem que era pioneiro mesmo. Então encontrei numa revista Chácaras e Quintais, uma revista nacional, em 1954, até coloco esse documentado aí, que diz José Zunho e Caxias do Sul realmente foram pioneiros no Brasil a implantar uma diretoria de fomento agrícola a nível municipal. Então, tu vê, foi todo um processo que todos esses anos, levei bastante tempo para fazer, porque eu queria exatamente documentar. E também consegui reunir as 2.760 edições do Correio Rio-Grandense. Que facilita porque já estão digitalizadas, né? Exatamente. Essas edições, né? Aqui o Centro de Memória da Câmara, o Arquivo Histórico e o Centro de Memória foram imprescindíveis para eu ter todo esse acesso e com esse acesso poder documentar. Inclusive estão nos agradecimentos aqui. Exatamente. E super grato. E vou dizer o seguinte, e continua ainda, porque cada vez que eu leio mais coisas sobre ele, surgem mais coisas, né? Até tem gente que me diz, mas é muito pouco, a gente conhece mais coisas. Tá bom, então, no próximo livro eu vou continuar contando só as referências. Que também o esforço de edição requer cortar ou priorizar um dado ou outro, até para tornar mais interessante a leitura, né? Exatamente. E tu fizeste aqui com papel couché, tem um capricho com fotos, colorido e preto e branco. Eu vou pedir que a nossa equipe pegue aqui, porque na tua introdução tu utilizas uma foto de vocês dois aqui na sala. Ali o pessoal está pegando. Aqui estão tu e teu falecido pai. Imagino que um escritório aqui em formato de biblioteca, tomado de livros e tal. Na verdade, essa aí é a sala de visita da minha mãe. Tu vê que tem todos esses móveis, Luiz XV, tinha uns gobelins italianos. Só que o pai tinha tanta coisa, que eu resolvi, não tinha onde caber. Isso aí não é a biblioteca dele, tinha uma biblioteca extensa, maravilhosa, só que não cabia tudo. Aí, todas as estantes aí que aparecem aí, eu montei no ano de 2006 e 2007 para acomodar as coisas a mais que eles tinham, além da biblioteca dele. E seguindo o projeto em si, né? A coordenação do projeto editorial coube a Vera Damian, né? A Vera foi uma parceira desde 2009. Nesse projeto, né? A Vera é jornalista, nossa amiga. Jornalista, desde o início ela foi apaixonada, porque a Vera é ambientalista, além de jornalista. Claro. Né? Então, ela conhecendo a história do meu pai, disse, não, nós temos que fazer esse livro, e não só, a Vera deu a ideia de fazer uma exposição. A exposição que está lá agora no Museu dos Capuchinhos. Olha aqui a foto de criança montada num porco. Sim, essa foto de porco, pode até mostrar na tela aí. Era bem típica da época, né? Isso aqui é uma foto de 1926, mais ou menos. Assim. Esse era o meu avô. Meu avô era tropeiro, né? Ele ia buscar gado em Vacaria, Casusa Ferreira, e trazia para cá. E meu pai, guri, 10 anos, acompanhava o meu avô nas tropeadas, né? Isso aí. Outro aspecto, Fábio, que é muito sentido pela Vera Damian, é o aspecto de ambientalista. Claro. Porque na época a Secretaria da Agricultura era responsável também para a arborização da cidade, arborização e ajardinamento. Né? Então todas essas árvores que tem em Caxias, praticamente, os logradouros de Caxias, foram plantadas na década de 50 por ele. Né? Então ele era um lutador para preservar essas árvores, né? Porque hoje a gente vê, às vezes com tristeza, né? Como cortam, como podam, né? Sem critérios, né? Todas essas árvores, e não valorizam, não reconhecem, né? O benefício que a árvore traz para o meio urbano. Né? Então, isso era uma luta dele, né? Plantar árvores, manter as árvores na cidade. Né? Então, a exposição, a gente trata muito disso, né? A arborização e o ajardinamento que a cidade merece tinha na época. Vamos abrir um parêntese. Essa exposição aí, para quem não pôde acompanhar, o livro foi lançado há algumas semanas. E junto com o lançamento, houve o início, a abertura de uma exposição lá no Salão dos Capuchinhos, né? Isso. Então, gostaria que tu também explicasse um pouquinho como que está funcionando essa exposição, que vai até abril de 2020, né? Abril de 2020, ela está aberta de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 11h30, não, desculpe, das 8h30 às 11h30 e da 1h30 às 5 da tarde.
lá no Museu dos Capuchinhos. Essa exposição trata muita coisa da história, né, da linha do tempo do José Zunho e também as coleções que ele tinha em casa. Por exemplo, ele tinha uma coleção maravilhosa de selos de flora e fauna de todo mundo. Né? Ele como naturalista, como botânico, né? Depois tem os desenhos dele de botânica e tem ainda os livros, né? Os livros de agricultura históricos, né? Estão lá para mostrar para os documentos, né? Então, para mostrar para o público. O que eu quero com a exposição? É mostrar para a comunidade o acervo de José Zunho, que logo depois vai ser destinado ao Arquivo Histórico Municipal. Vão doar, no caso. Vão doar, sim, exatamente. Então, a exposição mostra ao público antes de ser doado. Então, passa de ser um acervo da família para ser um acervo da comunidade. Público. Exatamente. E nessa exposição tem vários painéis de ambientalismo, né, de arborização e ajardinamento da cidade. Então, esse é o foco, por exemplo, das escolas, ir visitar, né, entender a importância da árvore na cidade, né, o que elas trazem de benefício. E também, lá tem muitas fotos de como eram as praças e jardins da década de 50 e 60, né, que eram caracterizadas por muitas rosas, Fábio. Eu sei, tu é jovem, não é daquela época, mas quem viveu se lembra como Caxias era famosa pelas rosas. O historiador Mário Gardelin, eu vi num programa, um desses documentos que o pai tinha lá em casa, ele tinha um texto do Mário Gardelin dizendo que Caxias do Sul é conhecida não só pela cidade das uvas, mas a cidade das rosas, né? Tanto que até Raquel de Queiroz, visitando Caxias, a coisa que mais impressionou a Raquel de Queiroz foi as rosas. Não foi nem a indústria, nem as uvas, foi as rosas. A quantidade de rosas pela cidade. Pela cidade, exatamente. Zunho, como nós sempre fizemos aqui no Café com Letras, eu vou interromper esse nosso excelente bate-papo aqui sobre a palmeira humana, memórias do naturalista e escritor José Zunho, e vou chamar de imediato, então, as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor aqui, recebendo o jornalista e escritor Ricardo Zunho. Zunho, vou pedir que tu, de forma breve, compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura. Eu vou dizer o que eu estou lendo no momento. Eu encontrei um livro de poesia de um amigo, mas fiquei impressionado pela qualidade, que se chama O Enigma do Tempo, do Luiz Alberto Saavedra. É um escritor de Porto Alegre, fantástico. E depois eu citaria o Credo de São Tomás de Aquino, para o jovem de hoje, que foi o Armindo Trevisan, que lançou agora na Feira do Livro, aqui em Caxias, em outubro, né? Que é uma história fantástica, quer dizer, uma descrição fantástica da mentalidade, a filosofia da Idade Média, como a gente sempre acha, a Idade Média é tudo atrasado, né? Ele fala muito das inovações que o Tomás de Aquino, como filósofo, introduziu na cultura do Ocidente. Achei fantástica essa leitura. Eu queria citar também uma coisa que agora fiquei tomando conhecimento desse livro da Câmara, né? Esse aqui, A Casa da Comunidade, que está aqui. Foi lançado este ano. E a Democracia, Memória e Cidadania, né? Eu gostei, porque é mais ou menos o estilo que eu quis fazer nesse livro, né? Claro. Com textos e documentos, né? Então, tu folheia, tu vê, pelas fotos, tu acompanha a história, né? Aí, pela foto, tu te desperta o interesse e tu vai ver o texto, né? Esse jogo de texto e fotos é coisa que eu adoro. Torna a leitura mais aprazível, né? Exatamente. Mas voltando aqui ao foco, então, de A Palmeira Humana, Memórias do naturalista e escritor José Zunho, perfil biográfico do teu pai e notável ambientalista aqui da história de Caxias do Sul, eu teria duas perguntas para te fazer com relação a isso. Quando nós tratávamos dos cargos públicos, tu não deixas de fazer aqui também uma provocação. Porque o sujeito, por mais que ele se dedique, por mais que ele se notabilize por uma defesa, se ele não tiver de alguma forma uma influência política para mudar as regras do jogo, para influenciar nisso, a contribuição dele será muito pequena. E tu sempre colocavas o seguinte, lá nos anos 40 meu pai estava mexendo com o departamento de agricultura, em período tal ele chegou a secretário, no outro período ele foi diretor. De que forma tu enxergas a possibilidade da combinação entre o ambientalista e o agente político para dar uma contribuição efetiva, principalmente no que tu falas aí da preservação das árvores e de um conceito de meio ambiente? Olha, eu achei muito interessante isso,
essa alternância de partidos e de governos, e ele sempre assumindo cargos de confiança. Né? Mudava o partido, ele foi secretário da Agricultura por 26 anos, de 9 prefeitos de diferentes partidos. Né? E o foco dele era muito claro. Bom, primeiramente, ele era trabalhista, ele era do antigo PTB, muito ligado ao Brizola, porque o meu avô foi fundador e presidente são anos do partido. 50, 60. No ano Antes 50, 60. da do regime militar, exatamente. Antes do regime militar. Então, o foco dele era, primeiro, apoio à agricultura familiar. Isso era uma coisa bem determinada. Outro foco é a arborização da cidade, a necessidade de... Tanto que ele que executou o Parque dos Macaquinhos, aqui em 1953. Quase ao lado aqui. Quase ao lado, né? Porque hoje por exemplo, aqueles plátanos, né, que contornam o plátano. Da Dom José Baré? Dom José Baré, Montauri, foi ele que plantou, hoje é um cartão postal da cidade, né? Então ele tinha esse foco, né? A cidade precisa ter árvores, precisa ter espaços verdes. Ele tinha esses dois focos. Então, agricultura familiar e arborização. E ajardinamento também, a necessidade da cidade ser bonita e ser respeitada pela beleza, né? E com esses três focos, os partidos, tanto de direita e esquerda, aceitavam ele, reconheciam a capacidade, né? Isso é um caso até, eu acho que bom de citar no próximo livro, né? Como é que um cara hoje, né? Pensa hoje, né? Com a polarização que tem hoje. Mas na época, a gente diz, hoje é polarizado, mas na época também, pensa na época, sei lá, pré-regime militar, como eram as coisas. Né? Sim, então, imagina. como é que pode, né? E mesmo depois do regime militar, né, o Mário Ramos, por exemplo, que seria do partido, digamos, diferente, né, aceitava sempre as propostas, né, do Zunho como válidas e dizia, não, eu quero ele, né, mesmo sendo, digamos, de uma visão política diferente, digamos, de partidária, né? Claro. Mas de projeto não, projeto nós estamos de acordo, né? Então, eu acho que é bem interessante isso. Eu acho que valorizar tanto os prefeitos que aceitaram ele, como ele, né? Saber conviver com as diferenças políticas, né? Mas com um projeto fixo, né? Agricultura familiar e arborização da cidade. Outra coisa que eu preciso citar aqui, que eu citei no livro, a Feira do Agricultor completou 40 anos, né, esse ano. 40 anos, e foi iniciativa, né, do José Zunha. É uma tradição da cidade. Da tradição da cidade. Ele trouxe, qual era a ideia dele? Trazer o agricultor para vender diretamente os produtos, né, porque assim tinha uma maior renda, não tinha o comerciante, né, que atrapalha. Produtos melhores e mais com preço melhor para o consumidor e para o agricultor também. Mas não só isso, Fábio. O contato da pessoa da cidade com o agricultor é muito importante, conhecer e valorizar dele. Vou te dizer isso por experiência própria. Por exemplo, eu estudava em Porto Alegre, vinha para Caxias, aí meu pai me convidava para ir às 7 da manhã lá na feira do agricultor, né? O jovem, né? Acordar cedo, pai, como é que é? Tá? Mas eu ia com ele. Aí chegando lá, inverno, Caxias, né? Via aqueles agricultores esfregando a mão com aquele frio de 0 graus. Aí meu pai dizia, neblina. Tá vendo? Tá vendo? A exposição era lá a feira era lá na Geral Malé, lá do lado dos Capuchinhos, onde é o museu agora, né? E aí meu pai dizia, tá vendo? Tu acordou às 7, reclamou, eles acordaram às 4 da manhã para trazer os seus alimentos. Né? Então essa consciência, né, do valor do agricultor, né? E ele tinha muito claro. No jornal ele dava muito, ele fazia o pessoal se valorizar. Algumas cartas, eu cito aqui, que são emocionantes, né? Os agricultores falando, né? Agradecendo, eu estou reconhecendo o valor da minha profissão agricultor. Olha só que coisa bonita essa, né? Profissão cuidador da terra, profissão cuidador dos alimentos, né? Então isso aqui é uma coisa maravilhosa, é uma das partes mais emocionantes do livro, é ler as cartas, né, que tem uma parte que é só de cartas, né, dos colonos direcionados a ele. Bem, Zunha, a nossa produção faz sinal ali, nós estamos no minuto final, já passando um pouquinho. Eu não quis interromper o teu raciocínio, que a grande obra, não só pela memória, por esse perfil biográfico, digamos assim, do teu pai,
José Zunho, mas uma ode à valorização da agricultura, do meio ambiente, da política comprometida, digamos assim, com a sustentabilidade, que é o termo da moda. Mas, exato. Mas enfim, quero te cumprimentar bastante e te agradecer. Muito obrigado. Obrigado, uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês. E também falar sobre os assuntos que eu acho sempre interessantes, né? Também, o diálogo político, né? É uma coisa... É um assunto candente hoje. Sempre vai ser necessário. Sempre vai ser, né? As políticas públicas são super importantes. Sem elas não faz nada, mas o direcionamento importante das políticas públicas. Então, esse espaço aqui maravilhoso para isso, né? Muito obrigado. Valeu, obrigado, tchau. Acabamos de conversar, então, com o jornalista e escritor Ricardo Zunho, ele que nos brindou aqui com A Palmeira Humana, Memórias do naturalista e escritor José Zunho, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.